Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindas à live de hoje. A força nasce devagarinho. Quem for chegando, vai se conectando com essa ambiência, vai se conectando com essa musiquinha. E quando a noite pesa, eu paro. Se tiver a sua aguinha aí, vai bebendo um gole. Tem algo dentro de mim dizendo pra continuar. Sentindo que essa água traz a medicação que você precisa pro dia de hoje. Se a mata canta, eu sei, a intuição vai me guiar. E a nossa intuição sempre nos guia. Que a flecha ensinou. O caminho abre por dentro antes de abrir ao redor. Vai colocando a sua mão no seu coração. Pode já começar a fazer essa respiração mais consciente. Eu sigo firme sem pressa, com o vento ao meu favor. Quem aqui ficou com saudade que ontem eu não entrei, não fiz a live? Mas eu tava num momento onde eu precisava ancorar toda essa força que vai ser movimentada hoje na formação multidimensional Reconecta. Essas mulheres que já estão com o coração vibrando, já receberam as primeiras iniciações e hoje vai ser um dia muito especial. Minha força vem, me mostra o chão que eu devo pisar. Se a mata canta, eu sei, a intuição vai me guiar. E a intuição sempre nos guia. Sempre nos guia. Ela chega antes, ela chega na frente. E basta que a gente esteja na nossa presença. Na presença do nosso corpo, na presença do nosso mundo íntimo, conectada ao nosso coração. E sempre quando a gente faz esse movimento de introspecção, de silêncio no sentido de silenciar o externo para ouvir o mundo interno, essa força vem, a intuição vem e ela sempre nos guia e ela sempre vem com muita sabedoria. Não é mesmo? Deixa eu ver vocês aqui. Muito bom dia. Quem está aqui presente. Quem for chegando, fica. Que a meditação de hoje vai ser muito especial. Para a gente se conectar com essa nossa força interior, com a nossa intuição, a nossa sabedoria. E o quanto que isso é necessário para a gente seguir, para a gente alinhar o nosso caminho com aquilo que realmente faz sentido, para a gente viver uma vida preenchida e também para os momentos de tempestade, aquela tempestade interna que muitas vezes a gente passa e que faz parte, a gente saber como agir, porque não é sobre não haver tempestades, mas sim sobre o que a gente vai fazer nessa tempestade? O que a gente vai fazer quando a tempestade chegar? Esses dias, pena que não tá aqui, esses dias eu tirei uma carta, que é a carta arco-íris. Ela tá muito conectada, né, com esse momento da formação, mas sempre conectada com o meu momento, né? E quando eu transbordo aqui, eu também trago essa energia para cá, para vocês que se conectam aqui nessa live. E o arco-íris é isso, né? É esse grande portal que se abre após a tempestade. E aí vai depender como você se comportou dentro dessa tempestade. Para saber na hora que ele se abre, né? Se você vai estar ali mais conectada com a sua intuição para seguir esse caminho. E o arco-íris, ele sempre traz essa força
esse colorido, né? Essa força de esperança muito grande, para que a gente possa prosseguir. Deixa eu ver se vocês estão falando aqui alguma coisa. Bom dia, bom dia. E na última live, que foi anteontem, eu trouxe, né, aqui, ó, esse livrinho, eu falei das etapas do despertar. Eu falei assim, puxa, eu queria ler um texto, mas que ia ficar, né, a live já estava ali muito extensa e eu acabei não lendo, então eu vou ler hoje. Quando a gente está muito conectada com a nossa paz interior, e ela existe dentro da gente. Na terapia multidimensional, que é algo que é íncito ao ser humano, né? Todos nós temos essa capacidade multidimensional, eu diria essa mediunidade multidimensional. Hoje, inclusive, eu vou trazer um pouco, né, sobre isso na formação. Todos nós temos, né, essa capacidade do sentir, do se conectar com a nossa intuição. E a gente faz isso muito através de estarmos muito bem ancoradas na nossa presença, na nossa divina presença eu sou, aterrada e conectada ao nosso coração. E no nosso coração, lá a gente às vezes tem muitas camadas externas, né? Onde as tempestades elas vêm por essas camadas externas. Mas lá no nosso interno existe uma centelha divina de amor e paz. E quando a gente se conecta com essa centelha divina de amor e paz que todos nós temos, né, faz parte da célula primordial da vida, de tudo que existe. Aquele átomozinho mínimo divino, né, que é uma fagulha divina que existe em toda a criação. Esse átomo ele é feito dessa frequência de amor e paz, essa luz que traz amor e paz. E essa luz, olha aí o colorido do arco-íris. Hoje eu tô poética, né? Olha aí o colorido do arco-íris. Essa luz, né? Essa luz branca, por exemplo, ela contém todas as outras luzes, todas as outras cores. E cada cor é uma virtude. Então a gente tem, né, essa impressão divina dentro da gente, né, esse átomo, essa célula primordial. Então, quando a gente está muito conectado, né, com essa fagulha divina interior, a gente está muito conectado com essa virtude primordial, com as virtudes divinas, né, e com a virtude primordial de amor e paz. Então, mesmo nos desafios da vida, mesmo com as tempestades, a gente tá ali, né, estável internamente. A gente dá uma balançadinha por fora, é igual a árvore, né, que quando vem a ventania, a copa dela se balança toda, mas ela continua ancorada ali com as raízes dela, com um tronco forte, né? Então, e aí quando a gente está ancorado com essa nossa força interna, pode vir a tempestade que for, né? Porque a gente fica mais perceptiva para o que vem, olha muito com esse olhar de aprendizado e decide o que fazer com tudo isso. Para quando abrir esse portal, né, do arco-íris, que é um momento onde os aprendizados vão se integrando, a gente possa seguir integrada nesses aprendizados. Então, esse texto que eu vou trazer, ele fala o eu e a paz. No Ho'oponopono, a gente traz muito essa ideia da paz do eu. Quando a gente está com essa paz interna do nosso eu superior. Então, esse texto fala sobre isso. E aí vem com uma frasezinha de Mahatma Gandhi, que diz assim: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, não significa que nesse nosso caminhar, nessas estradas que a gente percorrer, a gente vai ter desafios. Mas entender
que a paz vai continuar aqui dentro, porque a paz é o próprio caminho. Então a gente não vai em busca da paz, que ela já existe dentro da gente. Então vou ler aqui o texto. Vivia numa grande tempestade, em que as flores eram destruídas e os rios transbordavam. Olha só, os rios transbordando, né? São as emoções transbordando. Meu caminho era o caminho do vento, ora suave, ora violento. A sobrevivência era uma luta selvagem, na qual mesmo o vencedor saía derrotado. Então olha isso, né? Quando a gente tá na sobrevivência, a gente entra muito numa luta interna que a gente briga com a gente mesmo. E quando a gente briga com a gente mesmo, não tem vencedor ou ganhador. A gente sempre vai sair perdedor. Quando a gente entra nesse estado de luta interna, de briga, nesse sentido de briga, né? Seres estranhos, estranhamente corajosos, destoavam do caótico cenário. Viviam envoltos de uma paz inabalável e inacreditável. Então, olha só, seres estranhos, né? Porque eram tão corajosos, tão estranhamente corajosos, que eles destoavam desse cenário caótico. Por quê? Porque eles sempre estavam envoltos dessa paz inabalável. Essa paz inabalável é a paz do eu. É uma conquista muito grande interna, quando a gente se conecta com essa paz inabalável, porque nada nos estremece. Pode vir o que vier. E tudo bem chorar, tudo bem deixar as emoções transbordarem, mas está ali no fundo, né? Quando a gente se conecta com essa nossa intuição, que a gente sabe, eu tô percorrendo o meu caminho, eu tô no meu caminho, porque o caminho sabe o caminho. Então esses seres eram os principais alvos da tempestade. Olha a mensagem que isso traz também, né? Porque muitas vezes, quando a gente começa a fazer esse caminho do despertar, né? A gente começa a despertar, uau, aí é que as tempestades vêm, né? Estranho isso. Não deveria ser o contrário? Quando a gente começa a despertar, a gente começa a ficar ali só na luz, só no agradável. E não, meus amores, não é assim que funciona. Porque quanto mais lhe será dado, mais lhe será cobrado. Então, quanto mais você faz esse caminho de dentro, mas é a luz que ilumina ali o que precisa ser iluminado, o que você precisa enxergar. E olha, eu vou te dizer, essa semana, não sei se vocês sentiram dessa forma, essa semana, assim, logo pós Ano Novo Astrológico, o portal se abriu, a luz veio, mas ela veio ali para mostrar muitas questões, né? Não só questões internas nossas, né? Que a gente precisava olhar e ainda trabalhar, mas também, pelo menos comigo foi assim, situações externas que eu precisava olhar. É como se tivesse tirado um véu mesmo e que, opa, agora eu tô enxergando. Então, me parece que essa semana nada passou muito em branco, sabe? O que não estava ressoando com a gente, tanto internamente quanto externamente, veio à tona. E aí, o que você faz? Com pessoas, com situações que vêm à tona, e muitas vezes a gente, por comodidade, a gente continua frequentando certos lugares, tendo certas relações. E isso muitas vezes está incoerente, né? Eu vejo, aliás, ontem mesmo eu estava conversando com meu marido,
Sim, tem alguns profissionais que eles têm um discurso muito bonito, né? Só que a gente começa a perceber se esse discurso está realmente coerente, às vezes nos mínimos detalhes. Opa, peraí, essa atitude não está coerente com esse discurso, não. Então, nesse sentido, sabe, que eu vi, assim, muitas coisas vindo à tona, que eu falei assim, não, isso eu não quero mais na minha vida. Bom, então esses seres, né, estranhamente corajosos, eram os principais alvos da tempestade. Os mais perseguidos pelos ventos, pelos trovões, pela fúria das águas. Nunca lutavam e sempre venciam. Vamos trazer essa ideia de luta aqui, essa interpretação de briga mesmo, né? Porque, claro, né, numa outra interpretação é a espada de São Miguel, né, que a gente vai usar para cortar, para lutar. São as nossas lutas internas, mas aqui nesse sentido de briga, né? Quando a gente entra ali num grande embate. E será que vai adiantar a gente entrar nesse embate? Porque também quando a gente entra no embate, normalmente a gente entra na negação, né? Esse embate é um pouco da negação. De não ter essa autorresponsabilidade. Então eles nunca lutavam e sempre venciam. Coisa estranha, né? Eram chamados de loucos, pois diziam amar seus perseguidores. Meu espírito chamava por paz e absurdamente só enxergava uma saída. Aqueles seres eram a minha esperança. Então, olha só, né? Quando a gente também... Aquela coisa, né? Cuidado com o que você pede. Porque se você pede paz, vão vir situações para te testar nessa paz. Então, qual a solução? Não pedir paz? Aí você entra em negação, né? E vive na ilusão. Bom, aqueles seres era minha esperança. O caminho até eles era duro e tortuoso. A tempestade se tornava cada vez mais cruel. Cheguei ao meu limite. Quantas vezes a gente não pensa, né? Nossa, não aguento mais. Tô no meu limite. Então cheguei ao meu limite. Não podia fazer mais nada. Também tem isso, né? Quando a gente acha que chegou no nosso limite e se sente nesse limite e invoca a ajuda vem. Ah, mas a ajuda vem. Ela vem, ó, na hora certa, certeira. Sentada numa pedra e sentado no masculino. Sentado no... Peraí, deixa eu ver se... Eu acho que eu pulei uma parte. Cheguei ao meu limite, não podia fazer mais nada. Sentado numa pedra e completamente derrotado, tive uma visão que renovou minhas energias e iluminou meu caminho. Olha a ajuda que vem. Quando você chega ali no seu limite, né? E caramba, você já fez a sua parte. Você já movimentou o que precisava movimentar, mas vão ter horas que, naquele momento, para aquele seu estado de consciência, para aquilo que é possível para você naquele momento, você chegou no seu limite. E é aí que a ajuda vem. Então, essa visão chegou, né? Tive uma visão que renovou minhas energias e iluminou meu caminho. Um enorme pássaro branco, olha a simbologia aí da paz. Um enorme pássaro branco voava imponente pelo cinzento céu da minha vida, pelo cinzento céu da minha vida, parecendo voar num divino céu azul. Opa, olha que esse céu azul existe, porque por detrás das nuvens, esse céu azul continua lá, bonitinho, azulzinho. Parecia loucura, certamente uma ilusão, mas não, era um sinal, uma mensagem. E você está atento aos sinais? Você está atento a essas mensagens que chegam o tempo todo por você, para você? A única loucura possível
era continuar vivendo na tempestade. Uau! Parecia loucura, certamente uma ilusão. Mas não, era um sinal, uma mensagem que esse pássaro branco veio trazer. A única loucura possível era continuar vivendo na tempestade. Uau! E é sobre isso, né? A tempestade, ela não vai cessar, mas vai depender de como você se porta diante dessa tempestade. E você tá atenta, né? Essas mensagens que chegam até você, que elas sempre vêm. A gente precisa estar nessa presença, né? Conectada com a nossa intuição, para também ler qual a mensagem que chega até você. E aqui ele segue o pássaro. Então ele diz, segui o pássaro. Era encantadora a maneira como ele me guiava. Olha o pássaro aqui também da intuição, né? Era encantadora a maneira como ele me guiava. Parecia que dava mais importância a mim do que a ele mesmo. Segui-lo era um desafio, mas também uma aventura, uma graça. Ah, sim, lembrei o que eu ia falar, porque aqui dizia assim, a única loucura possível era continuar vivendo na tempestade, né? E falando aqui que esse pássaro, ele veio trazendo essa mensagem. E muitas vezes, quando a gente começa a fazer esse caminho, né, de dentro, estar mais perceptiva às mensagens que vêm, a simbologia de tudo, a simbologia das coisas que chegam, às vezes, de sonhos que chegam até você, muitas vezes a gente tem um momento ali que a gente acha que tá louca. Meu Deus, que louco. Não, eu só posso estar louca. Às vezes vem, né, uma mensagem, uma intuição. Hoje a gente vai ter, inclusive, iniciação de canalização. Hoje não, amanhã. Mas nessa segunda etapa a gente tem iniciação de canalização também na formação. E aí às vezes a gente, não, isso aqui não é não, isso aqui não é não, tô louca, é loucura. E não, meus amores, loucura é viver na Matrix. Isso sim é loucura. Então, na verdade, é uma grande lucidez quando a gente começa a fazer esse caminho de dentro e está mais perceptiva para essas mensagens da nossa intuição. Então era encantadora a maneira como ele me guiava, parecia que dava mais importância a mim do que a ele mesmo. Segui-lo era um desafio, mas também uma aventura, uma graça. Aos poucos, acontecia uma iluminada mudança. A tempestade, minha querida tempestade, continuava a mesma. Uau! Mas eu havia me transformado dentro da tempestade em outro ser. Repetir. Mas eu havia me transformado dentro da tempestade em outro ser. Então não é a tempestade que muda. Somos nós que temos essa mudança interna. Nós nos transformamos. Agora eu sou como aquele pássaro. Agora eu sou um ser estranho e estranhamente corajoso. Né, dos seres que ele falava, nossa, mas esses seres estranhamente corajosos seguem na tempestade, não parecem, né, estar dentro da tempestade. Aprendi a suprema lição. Procurando pela paz, me encontrei. E me encontrando, encontrei-me com a paz. Olha que lindo isso. Procurando pela paz, me encontrei. E me encontrando, encontrei-me com a paz. Uau! Muito lindo esse texto, né? Deixa eu ver se vocês estão falando aqui alguma coisa. Quanta profundidade. Muito lindo esse texto. Então, meus amores, é sobre isso, né? E aí isso também me fez lembrar de um outro livro que é uma verdadeira iniciação, que se chama De Volta à Própria Casa. É um livro canalizado por Cryon, em que o personagem é o Michael Thomas. Quem aqui conhece esse livro? Aqui a Luz também falou, muito lindo, tocou aqui. Quem aqui conhece esse livro? De Volta
É de volta à própria casa. Eu acho que é esse o título. E então, canalizado por Cryan, né? O personagem principal era o Michael Thomas. E a narrativa do livro, na verdade, ele sofre um acidente. E aí, como a gente já viu, né, vários casos semelhantes com isso e vários relatos de pessoas que sofrem um acidente muito grave, entram em estado de coma, só que elas vivem lá no outro plano, nesse plano multidimensional, muitas coisas. E quando elas voltam, e aí nesse livro narra, né, nossa, o livro é muito bom. E ele narra todo ali um livre-arbítrio, um poder de escolha dele. E aí essas pessoas, quando voltam, elas voltam completamente diferentes, né? Que elas acessam uma sabedoria muito grande. E isso me fez lembrar porque nesse livro, quando ele tá lá no outro plano e ele faz realmente uma jornada de volta à própria casa, e ele vai passando por casas. Aí tem a casa do amor, tem a casa... Enfim, é uma série de casas, casa 1, casa 2, até a casa 7. E nesse trajeto, ele teve o primeiro momento em que ele passou por uma tempestade muito grande. Nessa tempestade, porque conforme ele vai indo, vai caminhando, ele vai se encontrando com anjos. Tem um anjo que é o que guia ele, mas ele também vai se encontrando com outros anjos. E o anjo que guiou ele, antes dele começar a trajetória dele, a caminhada dele, falou para que ele não levasse muita coisa, né? Que ele levasse só o essencial. Só que ele não obedeceu o anjo. Então ele levou assim fotos, né, de recordações da família, dos pais. Ele levou roupas que ele gostava muito. Ele levou até comida, né? Porque ele pensou: nossa, como é que eu vou fazer, né? Para me alimentar, vai que em algum momento eu não consigo me alimentar. Então olha a falta de confiança. Olha o apego. E aí, na grande primeira tempestade que ele passou, era um vento tão forte, ele segurava, ele se agarrava naquela mochila com aqueles objetos dele. E ele, meu Deus, aquilo, né? Até que a tempestade levou. E ali também foi um grande aprendizado. E aí, logo depois da tempestade, quando a tempestade passou, ele se encontrou numa determinada casa em que ele foi abrigado. Ele se encontrou com um anjo e aí ele muito triste, né? Muito lamentoso, e ele falando, e o anjo falou: mas a gente não falou, né, para você se desapegar dessas coisas, mas ali eram objetos muito essenciais para mim, eram as minhas recordações. E aí o anjo fala para ele: mas a sua recordação tá aqui, ó. Você não precisa de objetos para ter aquela recordação, né? E quando a gente vai para o outro plano, a gente realmente não leva nada. O que a gente leva são as nossas experiências impressas, né? No nosso corpo, que também fica no nosso corpo sutil. E claro, né? É um livro, né? Entender que também, de alguma forma, essas recordações também são plasmadas, né? Para um outro plano, porque são simbologias. Mas ali o aprendizado era esse, né? Do desapego e da confiança, de que ele seria suprido em todas as necessidades dele. Que ele vai seguindo, né? Então a primeira tempestade foi muito ruim, foi assim, devastadora. Mas conforme ele foi seguindo, aí depois o céu se abriu e tal, mas conforme ele foi seguindo, outras tempestades foram chegando. Mas aí ele foi começando a aprender a lidar com aquelas tempestades. E aí lá depois, ele passou por muitas casas, muitos aprendizados. Esse livro é uma verdadeira iniciação, né? A cada casa é uma iniciação. E aí lá na última casa, que era a casa 7, eu não me lembro agora qual era o nome de cada casa. E aí, uma das coisas que
Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Conheço esse livro. O Caminho se Revela no Caminhar. Não li o livro, mas vi uma canalização de Cryon sobre. Porque esse livro é canalizado por Cryon. E aí nessa última casa, né? Nossa, depois de tantos aprendizados, ele já tinha percorrido a jornada inteira, né? De volta à própria casa. E aí uma das coisas muito bonitas que ele fala é isso, né? Que ele aprendeu que mesmo ele tendo percorrido toda essa jornada e ter conseguido chegar na 7ª casa e adentrado, né, nessa essência dele se reconectado com a sua própria casa interior, ele fala que ele sabia que as tempestades continuariam vindo, mas que agora ele já sabia passar por essas tempestades. Então, olha que lindo, muito lindo esse livro. Então, essa mensagem que eu senti de trazer hoje, até por toda a dinâmica, assim, do que eu vivi ao longo dessa semana, porque essa semana foi agitada, foi mexida, mas é sobre isso, né? Como que a gente passa por essas tempestades e sempre conectada aqui, ó, com a nossa intuição, com essa nossa paz interior. Gostaram desse momento, reflexão da live de hoje? Bom, meus amores, então vamos fazer a nossa meditação de hoje. Hoje eu também não posso demorar muito, porque daqui a pouco começa nosso encontro da formação multidimensional. Então vamos iniciar a nossa meditação, muito. Vamos iniciar a nossa meditação. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Que não tá querendo entrar aqui, agora entrou. Deixa eu ver qual que eu vou botar. Deixa eu ver essa aqui. E aí eu vou pedir para que vocês me sinalizem como que tá o som. Tá bem baixinho por enquanto aqui para mim. A frequência é bem baixinha, né? Eu vou aumentar um pouquinho. Amei a reflexão de hoje. Temos aqui minhas alunas que já estão aqui, ó, nessa prévia da formação. Está ótimo. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me sinalizem, tá? Porque como eu aumentei um pouquinho, não sei se esse está ótimo era o do antes ou de agora. Então, meus amores, aqui eu tô com meu incensozinho já aceso, sentindo esse aroma gostoso. Se você tiver um olhinho essencial aí pertinho de você, você já pode se conectar também. Esse meu aqui é de lavanda. Pode colocar nas suas mãos. Eu não vou colocar porque eu já botei, tá? Então pode colocar nas suas mãos. Fazer uma inalação bem profunda. Pode fazer 3 inalações bem profundas. Caso você não tenha o olhinho, não tem problema. Sente como se esse aroma e essa energia da lavanda fosse chegando até você. E então, quando você inspira profundamente, você sente essa frequência, essa energia da lavanda adentrando nas suas narinas, preenchendo seu pulmão e sendo levada através do seu sangue para todos os seus órgãos. Então você pode
Já fecharam os seus olhos, caso você ainda não tenha fechado. Vai se ajustando na postura. E vai fazendo essa respiração consciente, amorosa. Essa respiração que te preenche de toda essa amorosidade que está à sua volta, de toda a amorosidade da criação. Vai se conectando com a natureza que está à sua volta, porque elas emanam frequência que chegam até você. Então, possíveis árvores, plantas, montanhas, pássaros que podem estar à sua volta, por mais que nesse momento você não os veja, mas eles estão à sua proximidade. Então vai se conectando com toda essa amorosidade, com toda essa energia de vida que tem à sua volta. E faz mais uma inspiração profunda, inalando toda essa energia de vida, de amor, que está em tudo o que existe na criação. E vai percebendo que isso vai te trazendo uma sensação de paz interior. Vai percebendo que isso vai te trazendo uma sensação de ancoramento. Então vai ancorando o seu tronco, sentindo essa estabilidade que vem lá da base da sua coluna e que vai te sustentando. Fazendo esse aterramento dos seus pés, da base da sua coluna, do seu tronco, como se estivessem saindo raízes mesmo, que vão de encontro à terra e que te conectam a tudo que está vivo na terra. Essas raízes que captam essa energia de tudo que está vivo na terra. E então vai recebendo essa comunicação da terra, essa energia telúrica que vai subindo pelas suas raízes e vai te preenchendo.
te trazendo uma sensação de confiança na vida. E essa energia vai chegando até o seu coração. E o seu coração se preenche de confiança na vida. Confiança que a vida supre todas as suas necessidades. E fala para você mesmo: a vida supre todas as minhas necessidades. A vida supre todas as minhas necessidades. E essa energia de vida me guia. Guia os meus passos. Guia as minhas atitudes. Guia os meus pensamentos. E faz com que eu me conecte ainda mais com o meu corpo, com as necessidades do meu corpo, com o meu sentir, com a minha intuição. Invoca a presença do seu anjo da guarda, dos seres amorosos que te guiam, que te acompanham. E então se abre um portal arco-íris na sua frente. E você pode decidir se você vai seguir e essa energia vital a qual você está preenchida te encoraja a seguir o seu caminho, a seguir o que o seu coração te pede. E ao transpor esse portal, você se vê caminhando num local onde tem uma estrada. Você não sabe bem onde vai dar, mas algo lá no fundo te fala para continuar. E vai
crescendo uma sensação de confiança. Confiança no caminho, confiança na vida, confiança na guiança. Até que você avista uma casa. Como são as características dessa casa? Qual a sensação que ela te traz ao vê-la? Você vai se aproximando, se aproximando. E quando você chega bem pertinho, a porta se abre para você. E aqui mais uma vez, você tem o poder de escolha. Você escolhe entrar nessa casa ou não. Mas existe algo que te chama, uma luz dentro dessa casa. Você se conecta com a sua criança interior. Que te traz essa energia da curiosidade. Você se conecta com a sua sabedoria interna, que te traz essa energia da confiança na guiança. E então, quando você menos percebe, você já está dentro dessa casa. Ser de uma energia muito angelical, muito luminoso, vem te receber. Pode ser que você saiba quem é esse ser. Pode ser que você não saiba, mas a sua alma reconhece esse ser. Existe uma afinidade entre vocês. Ele é tão luminoso que pode ser que você não enxergue a face dele. Mas você sente essa presença amorosa, benfazeja, luminosa. E você se sente à vontade diante desse ser. Então, raios de luz do coração desse ser começam a se direcionar até você, até o seu coração.
que recebe esses raios. E esses raios contêm mensagem. É a mensagem que não é falada por palavras humanas, mas sim comunicada de coração para coração. E é o seu coração que capta essa mensagem. Então vai recebendo o que esse ser angelical tem para te dizer, tem para te transmitir. Pode ser que essa mensagem fique só no plano do sentir. Então esteja perceptiva para sentir. Mas pode ser também que você consiga captar os signos, os significados. E então comece a compreender o que ele veio te trazer. Fica um tempinho aí, recebendo, sentindo, compreendendo. Então, chega o momento de você se despedir. Então você se despede com uma sensação muito gostosa, uma sensação de paz interior. E se sentindo muito amada. Por ter recebido essa mensagem. Então você entende o quanto que a criação te ama, que o Criador te ama. E o quanto de amor existe em tudo o que há. O quanto de amor existe em você. Então você vai saindo dessa casa preenchida de amor, preenchida de paz, transbordando esse amor e paz.
você vai retornando, sentindo o quanto as suas células reverberam nesse amor e paz, o quanto o seu campo reverbera nesse amor e paz. E então vai transbordando esse amor e paz para o seu ambiente. Então, aos poucos, você vai retornando, deixando integrar todas essas sensações, todo esse momento e também essa mensagem recebida em todas as suas células, em todos os seus corpos, em todas as suas partes, e em todo o seu ser. Percebe quanta amorosidade e paz existe dentro de você. Então, aos poucos você vai mexendo os seus pés, vai mexendo as suas mãos, pode dar aquela espreguiçadinha. Quando se sentir pronta, pode abrir os seus olhos. Beber uma aguinha. Caso você sinta e tenha algum papel e caneta perto de você, você pode escrever. Escrever como foi participar dessa meditação. Quais foram as sensações? Qual foi a percepção e a sensação dessa mensagem recebida? E até mesmo escrever essa mensagem que você recebeu, caso você tenha tido a compreensão dos signos. Porque a linguagem da alma, do coração, é essa linguagem do sentir, né? E muitas vezes os nossos guias, a espiritualidade, ela fala com a gente através desse sentir. E pode ser que com a maturidade espiritual, né, com a experiência, com o desenvolvimento dessa mediunidade multidimensional, você consiga trazer os signos daquilo que você recebeu. Mas também, se não conseguir, não tem problema, né, gente? As palavras são signos.
Se a gente for olhar para a história da escrita, né? As palavras são uma simbologia para representar aquela comunicação. Não é o contrário, é que a gente já nasce no mundo de hoje, onde as pessoas se comunicam através das palavras. E quando não existia isso? Como que as pessoas se comunicavam? Então, as palavras são signos. O que é um signo? É uma simbologia que representa aquilo que você está comunicando, que você está trazendo, a informação que você está trazendo. Só que a informação às vezes é muito maior. Porque a gente precisa de algo simbólico que represente aquilo que a gente está sentindo. É como se a gente olhasse através de outros olhos, de outra percepção, sabe? Virado avesso. E aí a gente entende que a comunicação do sentir é muito maior. E quanto mais a gente desenvolve isso, mais a gente aprende também a se comunicar através do sentir, né? Então, quando a gente fala, leitura de campo, o que é isso? É a comunicação entre as pessoas, porque muito antes do que a gente está falando, a gente está aqui, transmitindo informação através desse campo eletromagnético que se dá através dessa atividade eletromagnética que se interrelaciona. Então, a comunicação já começa aqui. E aí essas informações são jogadas para o nosso cérebro, e o nosso cérebro também tem neurônios que também se comunicam e não é pelo racional. Então, olha só o que acontece muito antes da comunicação em si verbal acontecer. Primeiro é o coração, depois são os neurônios, temos os neurônios espelhos, mas temos também um tipo de neurônio que eu me esqueço sempre o nome, que se chama tronco não sei o que lá das contas, que é o que capta, né? Esse sentir, essa comunicação sutil. E aí, quanto mais perceptiva a gente fica para isso, mais a gente lê o que está nas entrelinhas do que está sendo verbalmente falado. Às vezes o que está sendo verbalmente falado é totalmente incoerente com o que realmente está sendo transmitido. Falei no início da live, né, que ontem eu estava conversando com meu marido, né, tem profissionais que o discurso, você percebe ali que é completamente incoerente, né? Mas para além disso, né? Então é você também sentir a verdadeira intenção das pessoas, ou trazendo para esse aspecto bom mesmo, né? É você captar além do que a pessoa consegue transmitir através das palavras, que são muito pobres, né? Elas são apenas uma representação de signos. E aí nós, por exemplo, como terapeutas, desenvolver essa habilidade, né? E aqui eu não tô falando só de terapeuta multidimensional, não. É todo tipo de terapeuta, psicólogos, todo tipo de profissional, né, gente? Até o médico, na live anterior, que não foi ontem, porque ontem eu não fiz live, mas anteontem eu trouxe o exemplo da Gui, né? Então, que ela vai ali e ela capta, né, o que a pessoa tá querendo trazer. Então, todo tipo de profissional, né? Quando você tá ali com a escuta atenta, né? Conectado com o coração e captando, né? O que tá ali nas entrelinhas do que a pessoa tá trazendo. Então, isso é algo muito potente para a vida, né? Para tudo, para todas as relações. Também não só as profissionais, como as relações afetivas também. Você captar realmente as verdadeiras necessidades daquela pessoa, por exemplo, de um filho, de um marido. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu vi que vocês trouxeram várias mensagens.
acessei uma sensação tão gostosa e tão familiar de um outro tempo. Nossa, que portal multidimensional maravilhoso você abriu e nos conduziu. Meus amores, é quando eu falo, quando a meditação é multidimensional. É muito potente. E esses dias eu também tive, assim, provas. A gente nem precisa ter provas, né? Mas veio como uma mensagem mesmo. O quanto essas meditações aqui, elas vão muito além. Seguem linhas inimagináveis. E quantas curas estão levando para pessoas. Que às vezes a pessoa não tem nem... Ela nem sabe, né? Ela não tem nem a exata percepção do que aconteceu. Eu tenho uma história do que aconteceu essa semana com minha mãe. Que a minha mãe, ela não se conectava aqui. Ela não é muito de Instagram também. Aí até semana passada eu tô assim, pô mãe, eu tenho feito coisas tão legais, né? Tipo, tenho feito lives, meditação. Ela nem sabia. Até que um dia desses ela resolveu entrar. Vocês não fazem ideia. Depois do relato dela pra mim, depois que ela fez a meditação. E do que chegou até a mim também. A Lud sabe, né, Lud? Depois eu te conto o fio da meada. Então, a Leia trouxe assim, mensagem de soltar e confiar. Simone, cheguei, já havia começado, mas consegui sentir muito amor. Simone. Ela tá falando aqui, deixa gravado, Rei, please. Deixo sempre todas gravadas. Isso que eu ia falar. Depois que eu compartilhar aqui, vai pro começo da live, no iniciozinho também eu trouxe reflexões muito bacanas e essa meditação tá muito potente. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui, já são 9h10, o nosso encontro da formação começa às 9h30. E já tá tudo aqui, o campo já tá preparado, já tá aberto, só aguardando vocês chegarem. Então, meus amores, um lindo sábado para vocês e amanhã tem mais. Gratidão, querida. Gratidão por estarem aqui e comporem essa egrégora linda de muito amor, de muita paz e de muita cura. Até amanhã. Um beijo grande no coração de todas. Deixa eu levantar aqui. Beijo.